O grande problema é que a maioria das pessoas se encontram na zona de conforto. O brasileiro, ele arrisca muito pouco, ele tem muito medo de arriscar. Eu conheci, a primeira coisa Sim. que eu fiz foi, poxa, o que esse cara fez na vida para ele querer me ensinar alguma coisa, Sim. pra gente poder ter esse cara como É um mentor. questionamento justo. A procrastinação não é efeito da zona de conforto. Porque quando eu me sinto conformado, não significa que eu sou feliz, não significa que você é feliz, não significa que você está satisfeito. Significa que você está conformado, certo? Você cansou de lutar. Quando eu começo a adiar a mudança, aí eu procrastino. Mas é um efeito da zona de conforto. Você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo não sabe qual é o legado que você quer deixar, deixa eu te dar uma notícia. Ninguém sequer vai se lembrar do seu nome quando você morrer. A meta é uma só, parceiro. Nos tornarmos a maior e mais ativa comunidade de empreendedores do Brasil. E aí, quem é que vem comigo nessa? Sejam bem-vindos ao Mastercast, o podcast de quem pensa grande. Tudo bem, Danilo, com você? Tudo bem, como você tá, Denner? Tudo certo, meu amigo. Eu sou o Daniel Portela, esse é o Danilo Juari. Danilo Juari. Pessoal, hoje a gente vai falar, a gente já falou sobre o que é N1 Network, né, Sim. Danilo? A gente já falou sobre network em si, sobre empreendedorismo, mindset, e agora a gente precisa que vocês, que já ouviram tudo isso nós, parta para a ação. Exato. Correto, Danilo? Exato, nós já damos todos os ingredientes necessários, falamos sobre mindset, falamos sobre a realidade de empreender no Brasil, de olhar essas dificuldades como oportunidades, falamos sobre o que é network, falamos o que é a N1 Network e agora a gente quer te convidar a partir para a ação. E é isso que nós vamos fazer hoje, exatamente. É isso aí, pessoal. Danilo, vamos lá, começando, meu. Uma das principais coisas que segura a gente a partir para ação é a nossa zona de conforto. Sim. Cara, fala um pouco mais pra gente sobre esse aspecto nosso. Putz, agora mais uma vez quem está nos ouvindo vai falar lá vem papo de coach. Não, mas o que nós vamos falar hoje sobre o seguinte, a zona de conforto existe, ela faz parte da nossa vida, mas o que é a zona de conforto? É um ambiente onde eu me sinto conformado com tudo que me acontece, tudo que eu vivo, tudo que está acontecendo no meu entorno. É literalmente um ambiente de concordância, onde eu só digo amém, onde eu só estou falando amém, onde eu só concordo com tudo. Coisas boas e coisas ruins também. Então a zona de conforto nada mais é do que esse ambiente de conformidade, de aceitação de tudo que está te acontecendo. O grande problema é que a maioria das pessoas se encontram na zona de conforto. O brasileiro, ele arrisca muito pouco, ele tem muito medo de arriscar. Seja pelos problemas burocráticos, seja pelo tamanho do nosso imposto, seja pelo tamanho do nosso estado, seja pela dificuldade de se empreender no Brasil e por outras coisas que a gente já falou no podcast, no terceiro podcast. O brasileiro ele tem medo de arriscar. Então ele acaba se colocando no que a gente chama hoje de zona de conforto, que é esse espaço de aceitação, onde eu digo amém para tudo. E você falou no começo, né? O Danilo falou sobre já vem um papo de coach. Mas assim, o que você tem que entender, que eu acredito que é a nossa visão aqui, né, Danilo? É que, poxa, se o cara é coach, se o cara faz um trabalho legal, se ele entrega resultado, se ele já fez alguma coisa interessante, se o que ele ensina, né, Danilo, ele por trás tem resultado, como eu te conheci, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, o que esse cara fez na vida para ele querer me ensinar alguma coisa, pra gente poder ter esse cara como mentor. É um questionamento justo. Você não concorda com isso? Que muitos falam realmente e não fez nada. Agora, a pessoa tem que olhar se o cara realmente teve alguma coisa, né? Se ele fez alguma coisa por trás. Exato, assim, a gente tende a acreditar mais nas coisas ruins do que nas coisas boas, né? Então a gente tem essa mania. Eu disse isso e repito, a gente numa conversa interna estava no brasileiro, ele se acha o centro do mundo, né? O empreendedor brasileiro ele acha o centro do universo, ele acha só porque ele tem experiências ruins, todo mundo tem essa experiência ruim. Mas você sabe que eu acho que essa rejeição para esse tipo de conteúdo vem muito mais de pessoas que não querem mudar, porque assim, se eu estou na zona de conforto, já que nossa introdução é sobre isso, e eu não quero mudar, evidentemente quando alguém do meu lado muda,
é um desafio para mim, é uma provocação para mim. Então, já que eu não quero mudar, ninguém pode mudar. Ninguém muda junto comigo. Todo mundo tem que permanecer da forma que está. Porque se as pessoas ao meu entorno começarem a mudar e evoluírem, eu automaticamente, ou eu mudo ou eu fico para trás. E como ninguém gosta de se sentir para trás, ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de se sentir último, e eu não tenho coragem de mudar, ora, eu tenho que rebaixar as outras pessoas. Então, a zona de conforto é isso, porra. É um espaço onde você aceita tudo, onde você concorda com tudo, onde você diz amém para tudo. Olha como que isso é grave. Eu vou citar um fato aqui de quando eu atendi ainda a consultoria de algumas empresas. Eu fui em várias empresas, não aconteceu isso 1, 2, 3 vezes, aconteceu várias vezes em todas as empresas que eu conversava, e o empreendedor me falava assim o seguinte: olha, Danilo, eu estou passando por problemas financeiros. Aí eu falei: quanto que começou esses problemas? 2, 3 meses? Não, 2 anos. Porra, é a tua empresa, é a tua vida, e você está 2 anos nessa merda. Quer dizer, você está a gente há anos, desde a Constituição de 88, da redemocratização, nós acreditamos que o político vai mudar o mundo, que o político vai mudar o país. Nós estamos tomando na cabeça faz tempo, e a gente acredita nisso. Nós deixamos a mídia assumir o controle das nossas vidas e nos manipular. Quer dizer, estão cagando na tua cabeça e você não faz nada. Quer dizer, tua empresa não está vendendo, teu casamento está ruim, a tua vida pessoal está ruim, a tua saúde está ruim, você não está fazendo nada para isso, você não está querendo mudar nada disso. Então, olha como que a zona de conforto é uma merda, cara. Então, você está nela e você aceita aquilo como verdade, você aceita aquilo como padrão. Então, a zona de conforto, para sair da zona de conforto, você precisa se instigar, você precisa se provocar, você precisa entrar em confronto consigo mesmo e falar assim: não, eu não aceito mais isso, basta de problema, de discussão, basta de coisas ruins, basta de necessidade financeira, basta de dívidas. Tem que ser um basta, e isso tem que partir de você, tem que partir de cada um, cara. Quer dizer, então, a todo momento estão fazendo coisas ruins. Eu disse, hoje nós estávamos no encontro de certificação de uma mentoria, eu falei assim para ela: olha, as coisas boas não deveriam fazer campanha. Por que eu tenho que fazer campanha do Mastermind? Muda a vida das pessoas, eu não tenho que fazer campanha. Por que eu tenho que convencer alguém a fazer parte do Mastermind, a passar por um processo de mentoria? Eu não tenho que convencer ninguém. Eu não preciso convencer ninguém. Porque se a pessoa está passando esse tipo de problema, não é eu que preciso dela, é ela que está precisando de mim. Só que as coisas boas tendem a ter que fazer campanha. Por exemplo, cigarro não tem campanha. Não existe campanha publicitária para cigarro. Certo? Mas você precisa fazer uma campanha para doação de sangue, para doação de órgãos. Existe campanha negativa ainda pro cigarro. Existe tem uma foto atrás do cigarro falando: você vai morrer, desgramado. Exato, com uma foto de como você pode picar. E as pessoas consomem isso, cara. Por que a gente precisa falar para as pessoas compartilharem um conteúdo bom que nem esse no YouTube? Olha vídeos de assassinato, de violência, de besteirada, do cara entrando numa banheira de Nutella. Esse cara tá com milhões de seguidores. Tá em alta. Tá em alta. Então isso é zona de conforto. É o espaço onde eu aceito tudo. A maioria e o pior, a maioria de nós está na zona de conforto, né? Ligando muito com a zona de conforto, a gente tem uma palavra grande, chata até de falar, de pronunciar, que é a procrastinação. Exato. E a procrastinação, ela já tá... Falei errado já de novo. Odeio essa palavra. Ela está na nossa vida, cara, desde os tempos das cavernas, correto? Exato. E assim, qual que é a diferença da zona de conforto para a procrastinação? E qual é a diferença e como lidar com a procrastinação? O seguinte, a zona de conforto é um ambiente onde eu me sinto, entre aspas, seguro, tá? Onde eu estou conformado com tudo que me acontece. A procrastinação é um efeito da zona de conforto. Porque se eu estou num ambiente seguro, quentinho, a gente costuma dizer o seguinte: tem gente que tá na merda, sim, mas não sai porque a merda é quentinha, é confortável, ele tá lá, aquele quentinho, então ele fica. Então, a zona de conforto é esse ambiente onde tá ruim, mas para mim tá bom. A procrastinação não é efeito da zona de conforto. Porque quando eu me sinto conformado, não significa que eu sou feliz, não significa que você é feliz, não significa que você está satisfeito, significa que você está conformado, certo? Você cansou de lutar. Quando eu começo a adiar a mudança, aí eu procrastino. Mas é um efeito da zona de conforto. Existe uma frase incrível de um livro de Napoleão Hill que diz assim: quem sabe o que quer hoje, não espera amanhã para conquistar.
Então, se eu sei realmente que eu estou na zona de conforto, que eu preciso mudar, que eu preciso partir para ação, como é o nosso tema de hoje, que eu preciso realizar, eu não vou esperar amanhã para fazer. Eu não vou esperar amanhã para acontecer. Eu vou acontecer hoje. Então, não existe procrastinação quando eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir. Quando eu tenho um propósito traçado, quando eu tenho meta traçada, quando eu tenho um objetivo. Você só procrastina, quem está nos ouvindo, a pessoa só procrastina quando ela não sabe exatamente para onde ela vai. Ela não sabe o que ela quer da vida. Então a procrastinação é um efeito da zona de conforto. É o sinal da luzinha que acende, mas que só não é a causa, é o efeito. A causa é a zona de conforto. Cara, que poderoso isso, que poderoso. E assim, para quem está iniciando, corrigindo essas duas coisas, ou pelo menos dando um passo à frente para tentar resolver essas coisas, o próximo passo é ele tirar a ideia do papel. Isso, vamos pensar o seguinte, só voltando a esse tema inicial, como que eu saio da zona de conforto? Sim. Eu preciso tomar 3 atitudes. A primeira é reconhecer que eu tô nela. Certo. É reconhecer o seguinte, minha vida tá uma merda, não é assim, eu não nasci, eu não vim a esse mundo pra nascer, ter empreguinho, ter faculdadezinha, ter trabalhinho, aposentadoriazinha e mortezinha. Eu não vim ao mundo pra isso. Se a pessoa não se reconhece na zona de conforto, ela nunca vai sair dela, porque o primeiro passo de qualquer vício é a aceitação. O cara ele precisa se reconhecer alcoólatra, dependente químico para conseguir o tratamento. Então esse é o primeiro passo, se reconhecer. Fala, olha, isso... E às vezes nem sempre você está na zona de conforto em toda a sua vida. Às vezes você é bom no trabalho, mas péssimo em casa, no casamento. Então eu preciso me reconhecer aonde estão as zonas de conforto. Quais são as zonas de conformidade com as coisas, com as circunstâncias. Depois que eu entendi que eu estou na zona de conforto, eu traço uma meta. Certo? Eu traço um objetivo, aliás. Eu coloco um objetivo de curto, médio e longo prazo. Meu objetivo de vida, eu estabelecer um propósito para aquilo. Certo? Então, beleza, eu estou na zona de conforto, como que eu mudo ela? Eu estou numa briga constante no casamento, minha empresa não está vendendo o que deveria vender, eu estou com dívida, como que eu mudo isso? Certo? Então, meu objetivo lá é mudar, é transformar, é vender mais, é realizar mais. E aí eu traço meta. E meta necessita ter prazo. É importantíssimo. A gente costuma não estabelecer prazo. E quando a gente estabelece prazo, normalmente a gente vai para a segunda parte, que é procrastinar. A gente costuma adiar os passos. Como eu paro de procrastinar? Eu defino metas claras de curto, médio e longo prazo e me comprometo com todo o meu espírito, com todo o meu coração, com todo o meu físico, com todos os meus recursos a cumprir aquilo, certo? Beleza, aí você citou como tirar a minha ideia do papel. Beleza, eu estabeleci meta, como Sim. que eu faço? A partir daí, o que eu faço? O seguinte, a maioria de nós costuma estabelecer metas muito de longo prazo. E o nosso cérebro, ele é muito imediatista. É só avaliar quando você sente fome. Quando alguém sente fome ou quando alguém quer ir no banheiro porque está com uma dor de barriga, não dá para esperar, né? Aí você fala pro teu cérebro, ou pro teu intestino, olha, eu tô no meio do banco. Aí o cérebro diz, foda-se, eu tô com vontade de ir no banheiro agora, ou eu tô com fome agora. Então, o nosso cérebro ele trabalha muito de imediato. Isso é tão real que eu estava conversando com a cliente ontem sobre isso. Legal. Eu estava analisando o fluxo de caixa dela, ela mostrou o fluxo de caixa dela e falou, Dani, olha isso aqui. Aí eu estava dando olhada, basicamente era R$4.000 de despesas pessoais e a maioria pizza, lanche, comida. Aí eu falei para ela, olha, você tem que pensar no futuro. Dani, eu tô louca para fazer uma viagem com a minha família e não tem dinheiro. Aí eu expliquei para ela, isso é porque nós somos imediatistas. Sim. A gente quer comer uma pizza ali agora para suprir a nossa felicidade naquele momento. Sim. Eu falei, se você conseguir ter a disciplina de se segurar e não comprar pizza, não gastar esse tanto de dinheiro em lanche, em pizza como você está gastando, você vai poupar esse dinheiro para você suprir essa felicidade sua lá na frente, fazer a viagem que você tanto quer. Exato. A maioria de nós pensa muito em curto prazo. A maioria das pessoas até algumas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo depois no YouTube, elas estão muito mais preocupadas com o próximo final de semana do que com a próxima geração. Danilo, eu não penso dessa forma. Beleza, se você é pai ou mãe, você está fazendo uma poupança para o seu filho? Meu filho é o bem mais precioso da minha vida. E por que você nunca fez uma poupança para ele na vida?
Entendeu? A minha saúde é a coisa mais importante no mundo que existe. Será mesmo? Será que as suas atitudes provam ou refutam isso? Então, a maioria de nós está concentrado no próximo final de semana e não na próxima geração, e não no próximo ano. A gente se concentra muito sempre de curto prazo. Como a gente se concentra muito de curto prazo, é importante também estabelecer metas de curto prazo para isso. Como que eu faço? Como que eu tiro minhas ideias e meus projetos do papel? Sim. Eu primeiro estabeleço um objetivo de longuíssimo prazo, de preferência um propósito de vida. Sabia que a maioria das pessoas sequer sabe qual é o legado que elas querem deixar depois que morrer? Isso é muito grave. A maioria, se você que está nos ouvindo e você que está nos assistindo não sabe qual é o legado que você quer deixar, deixa eu te dar uma notícia, ninguém sequer vai se lembrar do seu nome quando você morrer. Porque quem não deixa uma marca nesse mundo não dá para se lembrar. Nós somos 7 bilhões de pessoas, não dá para lembrar de todo mundo. Mas todo mundo conhece aqui, todo mundo já ouviu falar do Steve Jobs. Todo mundo já ouviu falar da Madre Teresa de Calcutá, independente da religião. Todo mundo já ouviu falar do Mahatma Gandhi. São pessoas que marcaram a história, porque deixaram um legado. Deixaram um legado. Então, se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não sabe qual legado você quer deixar, você vai ser facilmente apagado da história. E talvez você mereça isso. Sim. Certo? Então, você falou agora, eu lembrei. Cara, quando... Isso que você está falando é muito real. Quando que você... Tem que imaginar, eu estava assistindo um seriado novo na Netflix do Bill Gates. Ótimo, o Código Bill Gates. Cara, Fantástico. Sensacional esse seriado, você tem que assistir. Sim. Ele fez basicamente o que você está lembrando, deixou uma marca ao ponto de um jornalista, passar 2 anos estudando ele para criar um seriado, estudando a mente dele para criar um seriado para ele, para deixar disponível no Netflix. Isso é muito verdade. Aí a maioria das pessoas medíocres que estão ouvindo agora fala assim: eu não posso, eu não sou o Bill Gates, eu não tenho a inteligência dele. Sabe por que você não tem? Quem tá ouvindo, quem tá assistindo? Porque essa eu quero saber. Sabe por que você não tem? Porque você nunca quis e nunca buscou ter. Conhecimento, inteligência, conhecimento racional. Deixar uma marca no mundo é querer e correr atrás. O Bill Gates tem porque ele lê 6 horas por dia, porque ele trabalha 18 horas por dia. Você não tem e não se acha capaz porque você sequer corre atrás. Quem assistiu o seriado vai ver. Não sei, você já assistiu? Já, com certeza. Ele anda com a mala, pessoal, desse tamanho, cheia de livros. Para onde ele vai? Exato. E ele diz uma frase fantástica: não é o que você tem, é o que você se torna. Mas a maioria de nós não consegue tirar as ideias do papel porque a gente se preocupa muito mais em ter do que se tornar. Sabe qual que é o efeito disso? 72% das pessoas que morrem, das pessoas que chegam à velhice, se dizem infelizes. Porque nós viemos ao mundo para deixar uma marca, para causar efeito, para gerar diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Por isso nós somos uma comunidade. Eu sei que pode ser um paradoxo, mas... Você acredita que a pessoa, ela valoriza muito ter, ela quer só ter as coisas e por isso as pessoas em volta valorizam o ter da outra pessoa, ou é o contrário? Porque as pessoas valorizam muito ter que a pessoa acaba se tornando, infelizmente, ela acaba querendo ter. Não, pelo contrário, o que acontece? Você primeiro começa a valorizar demais o ter e as pessoas vão no embalo. Por quê? Olha, é só olhar para o Bill Gates. Qual roupa de marca ele usa? Nenhum. Qual sapato de marca ele usa? Qual celular de última geração ele tem? O mais antigo. O que serve? Qual é o tamanho da casa dele? Padrão de um homem rico dos Estados Unidos. Não é nenhuma mansão extraordinária de bilhões. Então, é a gente que dá valor demais ao ter, por a gente acreditar que todo mundo é assim, mas no final começa com você. Certo? Por que grandes homens ricos conseguem perder tudo e recuperar depois? Porque não é o que ele tem, é o que ele é. É por isso que o Bill Gates, é por isso que o Donald Trump perdeu tudo e reconstruiu maior ainda. Por quê? Ele pegou tudo que ele já conhecia e assumiu isso e complementou isso com a experiência da perda. Então ele cresceu. É por isso que homens crescem na crise. Se você valorizar apenas o ter e não o ser, toda vez que tiver uma crise, uma enchente, uma enxurrada de dificuldades, você vai perder tudo e aí você vai não ser nada. Porque se você coloca toda a tua confiança, experiência, todo o teu aprendizado e sabedoria nas coisas, quando você perde as coisas, você se torna nada menos do que nada.
Você se torna nada, você é pó. Então você precisa valorizar o ser. Como que eu tiro a ideia no papel? Eu defino um propósito, eu defino um foco. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar a minha marca. E você não precisa se preocupar em marcar o mundo. Marque as pessoas que estão do seu lado. Marque os seus vizinhos, a sua comunidade. Marque a sua família, os seus filhos. Será que os seus filhos vão se lembrar de você quando você morrer? Será que a tua esposa vai se lembrar de você quando você morrer? Ou vai procurar outro logo depois que você morrer? Então deixe um legado nas pessoas que estão mais próximas. Deixar um legado no mundo é importante, é legal. Mas se você não deixar um legado primeiro na sua família, na sua história, nos seus vizinhos, você nunca vai fazer isso no mundo. Eu defino um planejamento de longo prazo para começar a tirar minhas ideias do papel, que de preferência tem a ver com o meu propósito. E depois eu defino um pensamento de médio prazo e depois um pensamento de curto prazo. É assim que eu tiro. Como que eu faço? Eu desejo estudar, dar um exemplo. Eu desejo estudar nos Estados Unidos. Ótimo, esse é meu propósito de vida, estudar, fazer um MBA nos Estados Unidos. Qual que é o meu planejamento de curto prazo? Guardar dinheiro, talvez. Qual que é o planejamento de médio prazo? Guardar dinheiro. Qual que é o planejamento de curto prazo? Eu tenho que estudar todos os dias, todas as horas, todos os dias, de segunda a segunda, de qualquer dia da semana eu preciso estudar inglês. Eu preciso estudar economia, por exemplo, se eu quero fazer um MBA de economia. Então faça a pergunta. Sabe como que você tira a ideia do papel? Pergunte-se todos os dias. O que eu posso fazer hoje, agora, nesse minuto, nesse exato segundo, para tirar a minha ideia do papel? Para cumprir meu propósito, para deixar meu legado. O Bill Gates tem o dia dele de 5 em 5 minutos planejado. Então você precisa ter pelo menos de 1 em 1 hora do seu dia planejado. E se perguntar o que eu posso fazer hoje, agora, durante 1 hora que vai contribuir para o meu propósito. Temos aquelas pessoas também que ainda não têm a ideia, certo? O cara ainda não sabe exatamente para que caminho ele seguir. Às vezes ele tem 3 ideias ali na cabeça e não sabe qual que ele vai, se ele vai mais para essa, se dá mais dinheiro, se é essa porque ele gosta mais. Sim. Então, como que a gente pode ter boas ideias? Sim. Ter boas ideias, identificar, poxa, essa ideia é melhor, é o melhor caminho para me seguir é esse aqui. E poxa, e depois lá na frente, talvez trabalhar outras ideias também. Sabe uma pergunta que eu odeio? Qual? Uma pessoa que chega em mim para ter uma mentoria, uma consultoria e pergunta assim: você acha que a minha ideia vale 1 milhão? Vale 1 milhão? Você acha que a minha ideia pode ser um unicórnio? A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é: você é um empreendedor unicórnio? Você vale 1 bilhão? Você tem inteligência de quem vale 1 bilhão? A capacidade? Você trabalha para valer 1 bilhão? O seguinte, como ter boas ideias? Simples, comece por você. Comece trabalhando você. Toda empresa é do tamanho do seu dono. Toda empresa só vai aonde o seu dono vai. Aonde a capacidade, a inteligência, o conhecimento do dono vai. Exemplo mais claro disso seja o Steve Jobs, que quando saiu da Apple, a Apple quase afundou. E quando voltou para a Apple triplicou de tamanho. Exemplo do Flávio Augusto da Silva, que quase faliram a WhatsApp e agora ele aumentou mais do que o número inicial de quando ele vendeu o número de escolas. Então, a empresa só vai aonde o dono vai. Então, primeiro, evolua você, cuide de você, certo? Faça você primeiro, construa você primeiro, adquira conhecimento, invista em você, invista na sua vida, invista no seu conhecimento, para depois ter boas ideias. Sabe por quê? Ideias vêm e vão, são como um vento. O que mais tem no mundo, o recurso mais abundante do mundo não é oxigênio, porque está acabando, não é água, porque é escasso, principalmente água doce, é ideia. Todo mundo tem 1 milhão de ideias a todo momento. A grande pergunta é: e o que vai tornar a sua ideia grande e poderosa, grande e valiosa, é se você for grande e valioso, importante e profundo, certo? A ideia tem um alcance de acordo com a profundidade de quem a tem. Então você precisa ser alguém profundo, precisa estudar, ter conhecimento, e a sua ideia vai fluir, certo? Você pode vender qualquer coisa se você for um bom empreendedor, capacitado com inteligência. Agora, se você tiver a melhor ideia do mundo e for o pior empreendedor, não adianta em nada. Ela vai fechar, ela vai quebrar, ela vai falir. E não adianta também ficar olhando, né, Danilo, para todas as coisas com o mesmo olhar que todo mundo olha. Você tem que ter um olhar diferente para as coisas. Então, por exemplo, se você caminha por uma rua sempre, se você vai sempre por esse caminho, troca o caminho de vez em quando, começa a olhar, inova, começa a olhar para as coisas com um olhar diferente. Eu acredito que na infância a gente a gente pergunta muito, as crianças perguntam: por que disso, por que daquilo outro?
Isso, os pais acabam falando, para de perguntar por quê, que é isso? Isso acaba com a criatividade das crianças e a gente cresce adulto perdendo essa capacidade de perguntar o porquê das coisas. Então, sabendo disso, comece a perguntar o porquê das coisas, o porquê daquilo outro, comece a analisar as coisas diferentes e assim a pessoa começa a ter um olhar diferente das coisas. Eu vou mais profundo. Por favor. Tudo que quando você desestimula e desmotiva uma criança a crescer o máximo do seu potencial, ou você adulto, que já tá trabalhando, já tem uma empresa e tal, quando você se prende e não utiliza o máximo do seu potencial, você deixa espaço vazio. E todo espaço vazio é preenchido por coisas ruins. Ódio, vingança, sentimento de inveja. É por isso que em lugares mais pobres, com mais dificuldade de empreender, você tem tanta gente invejosa, odiosa, raivosa. É só olhar para os empreendedores brasileiros. O empreendedor brasileiro, o mercado brasileiro. O brasileiro, ele não empreende, mas é o povo mais invejoso que existe. Se ele puder, ele te passa a perna. Então, quando você deixa esses espaços abertos, quando você não usa o seu potencial e preenche esses espaços, eles automaticamente são preenchidos por coisas ruins. Quer ver um ditado popular que prova isso? A nossa mãe sempre dizia que mente vazia, oficina do diabo. Então, quando você não usa o teu potencial, automaticamente ele está sendo desperdiçado. Então, use o teu potencial, faça acontecer. Mas para fazer acontecer, você precisa das ferramentas certas. E essas ferramentas, livros, conhecimento, palestras, envolvimento, não. Isso casa muito com o que a gente acabou de falar do Bill Gates, dos livros dele. E isso era uma coisa que eu ia falar também. E do que nenhum pode fazer também. Com certeza. E assim, leia vários conteúdos diferentes. Eu lembro uma vez que o Murilo Ganho, eu vi ele fazendo uma entrevista, ele falou, às vezes me pegam vendo uma revista de maquiagem. Eu vou fazer um voo, eu pego uma revista de maquiagem lendo. Aí meu colega uma vez me perguntou, por que você está lendo essa revista de maquiagem? Ele falou, poxa, porque se eu não tiver um olhar de outras coisas que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, eu não vou ter novas ideias, não vou ter a criação de novas ideias. Ele fala que criatividade, no caso, é combinatividade. Então é você combinar as coisas, ligar uma coisa com a outra. Nos tempos das cavernas, diz que o cara tinha roda quadrada lá. Como que o cara teve a ideia de deixar a roda redonda? Ele deve ter visto um coco rolando ali, combinou as duas coisas. Poxa, o negócio rolando, vou combinar com a nossa roda quadrada. Isso criou-se alguma coisa, né? Talvez a combinação seja um dos aspectos mais importantes do N1. É justamente gerar essa combinação. Antes do N1, o pessoal ficar... Meu Deus, que eles vão falar do N1. Só pra gente finalizar, Danilo, eu quero a gente falar como que a gente monta um planejamento mais focado para ação. Você falou muito das metas, excelente, das metas de curto, médio e longo prazo. Agora sim, ajuda quem está nos ouvindo a criar esse planejamento focado para ação mesmo. E assim a gente mata esse nosso podcast sobre... partir para a ação. Exato. Eu vou indicar para vocês o modelo, talvez seja um modelo conhecido, e aí se eu falar e você falar assim, eu conheço esse modelo, se você não aplica, é a mesma coisa de você não conhecer. Então vamos lá, espero que esse convite, essa provocação te ajude a aplicar esse modelo se você já conhece, e se você não conhece, fica aqui a minha informação e minha provocação para aplicar. Entenderam alfinetada. Exato. Já deu um tapa na cara no começo do podcast e agora já está alfinetando. É para ouvir e aplicar. Exato. Né? Se eu não aplico, você não conhece. Então, eu vou indicar o modelo PDCA japonês, que eu creio que é um dos modelos mais vantajosos para planejamento para ação. Por quê? O modelo PDCA japonês imagina um círculo, correto? 50% desse círculo você vai utilizar para planejamento. E é uma frase, eu gosto de ilustrar com uma frase de Abraham Lincoln que diz assim: se eu tivesse 3 horas para cortar uma árvore, eu passaria 2 horas afiando o machado. Lógico que isso é um arquétipo, mas o que ele quer dizer?
Se o machado estiver bem afiado, estiver bem aciado, se ele estiver bem preparado, eu consigo cortar a árvore de forma melhor, mais rápida. Então, se você tem 1 ano para lançar uma empresa, 6 meses é só para planejamento. Gaste tempo planejando. Porque o problema do empreendedor brasileiro não é, além da falta de execução, é também o planejamento. Por que o empreendedor brasileiro fica apagando incêndio? Porque ele não planejou. Ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que vai acontecer, ele não prevê nada disso. Então, gaste tempo planejando, gaste tempo, sem ansiedade. Mas vão lançar antes de mim. Pois bem, que lancem. Então, que você se prepare e se posicione para isso, certo? Então, essa viagem que é empreender exige planejamento. 50% planejamento. Os outros 50% você divide em 3 partes iguais. Uma das partes você utiliza para execução rápida. Execução rápida, certo? Então, eu planejei, eu já coloco em prática. Gastei tempo, planejei, estudei todos os aspectos, eu coloco em prática o mais rápido possível. O problema do empreendedor brasileiro é que ele demora muito para colocar as coisas em prática. Ele é lento em colocar as práticas. Além de não planejar, ele coloca as coisas em prática muito lentamente. Você perde o feeling, você perde o timing do negócio. Então, planeje rápido, execute rápido. Quando eu executar rápido, o que a gente chamou de MVP, eu tenho que fazer uma reavaliação do meu negócio, certo? Então eu pego aqueles micro resultados e defino o seguinte: estou no caminho certo ou não estou? Porque assim, planejar é muito bom, a planilha, o Excel aceita tudo, executar é outra coisa, a vida real é outra coisa. Então quando eu executo de maneira rápida e reavalio, eu consigo ver a melhor direção. Exemplo, ao invés de você injetar R$1 milhão na sua empresa, pega 10% disso, ou menos de 10%, 5% disso, e invista num teste. Ah, mas eu corro o risco de perder. Ótimo, é melhor que você perca 50 mil, 100 mil, do que você perder R$1 milhão. Então essa é a execução rápida. Beleza, se esse 50 mil deu certo, metade perdeu e a outra metade não perdeu, o que provavelmente aconteceria com R$1 milhão, aí eu vou replanejar. Beleza, perdi a metade, por quê? Então eu replanejo e aí sim eu vou para o meu lançamento. E depois de você executar rápido, avaliar os resultados, faça como eu disse, replaneje, volte à planilha. O brasileiro ele é muito orgulhoso, ele não gosta de ouvir críticas sobre a sua ideia. Ele não gosta de ouvir que ninguém questione a sua ideia e o seu plano. E disso eu concordo, você tem que ouvir crítica. Claro que crítica é inteligente. E eu coloco uma frase aqui que diz: não aceito críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então procurem pessoas que construíram de fato uma coisa, mas avalie os teus resultados, seja autocrítico, diga deu certo ou não deu, por que não deu ou por que deu, certo? Então esse é o modo de você planejar para ação, focado em ação. E como eu disse anteriormente, tenha metas de curto, médio e longo prazo. Curto, se pergunte o que eu posso fazer hoje que vai contribuir para o meu propósito. Legal. E a N1 pode ajudar sim todo mundo que aqui está nos ouvindo a você tirar essa ideia do papel, tanto com relacionamento, principalmente, né, Danilo, mas em o que mais? Exato. O que quando a gente olha as comunidades e tal, a gente sempre que a gente não está aqui sem propósito, a gente tem um propósito claro de lançar talvez os alicerces do que é a rede N1, estimular novas pessoas a entrarem. Então, por que a gente encaixa a N1 aqui? Qual que é a importância de você estar conectado a uma rede? É justamente poder fazer tudo isso que a gente disse. É justamente, você falou da inovação, é uma consequência da inclusão, de eu acoplar novas ideias. A N1 é isso. Às vezes você pega um pouco de um conceito de um pouco da experiência de outro e acopla em algo totalmente novo. Então, daí a importância de estar conectado a uma comunidade, de não caminhar sozinho. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, você tem que ir acompanhado. Então, a importância de você estar numa comunidade, de contribuir, de abrir as suas ideias, é para que outras pessoas possam contribuir para isso. Quer dizer, esse caminho não serve, esse caminho serve, esse caminho dá, esse caminho não dá, entendeu? Então, utilize a comunidade como um grande, esse é o convite que eu faço para vocês. Utilize a comunidade como um grande laboratório, como um grande teste. Dentro da N1 é o momento de você compartilhar, de você falar ideias, de você ouvir crítica, receber feedbacks, dar conselhos. Use a rede para isso. Diga: gente, eu tenho uma ideia que eu queria compartilhar. O que vocês podem? Compartilhe a ideia e escute o que os outros têm a dizer. Certo? Porque aí você vai ter melhores resultados. Então a rede N1 é esse lugar, esse laboratório, use como laboratório de testes.
entendeu? Para você testar suas ideias. E partir para ação também, faça acontecer na tua cidade, chama a gente, realiza encontros, entendeu? Do que adianta você ter um instrumento, como nós já provamos isso daqui em outros podcasts, um instrumento tão poderoso quanto é o network, quanto é o relacionamento, e não usar. Então parta para ação. Termina esse podcast decidido a reunir tua comunidade, reunir bons empreendedores e a tirar suas ideias do papel através da rede N1. É isso. Sensacional. 5º episódio do Mastercast. Legal. Incrível. Muito obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Eu agradeço você em nome de toda a nossa rede, porque é muito aprendizado nesse, geralmente, meia hora. Em média está sendo meia hora o nosso podcast. Eu peço para você que está nos ouvindo curtir as nossas postagens do nosso podcast, curtir também, assinar o podcast no seu agregador de podcast favorito que você usa, no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com quem você acredita que precisa vir para a nossa rede 1, que precisa ouvir isso. Correto, Danilo? Isso aí. Quanto mais as pessoas compartilhar, mais essa rede vai crescer. Ideia é contagioso. Vamos contagiar todo mundo, então. É isso aí. Muito obrigado a todos e até o próximo Mastercast. Tamo junto.